Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aguardar as crianças subirem. Enquanto isso, abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 8. 1 Coríntios 15, 1 a 8. O apóstolo Paulo, ele está defendendo sua apostolicidade. Havia irmãos em Corinto que haviam levantado objeção, perguntando: ele é apóstolo mesmo? E Paulo faz uma apologia, ou seja, uma defesa de seu apostolado. E uma das maneiras de ele defender seu apostolado é dizer que a mensagem que ele pregava era exatamente a mesma que os demais apóstolos pregavam. Em 1 Coríntios 15, dos versos 1 a 8, Paulo diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Quero falar nesta manhã, e quero ser breve, pois teremos a celebração da ceia do Senhor, sobre o centro das Escrituras. Iniciando nesta manhã, queremos dedicar 3 domingos a olhar para as Escrituras, olhar para aquilo que Deus deixou escrito através de Moisés, dos profetas e também dos apóstolos, para que por meio do testemunho destas pessoas, nós possamos crer no Evangelho de Deus, crer em Jesus Cristo, crer que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Quando alguém lê uma literatura e deseja compreendê-la, invariavelmente busca identificar naquela literatura onde está o argumento central, onde está aquilo que eles pudessem chamar de o eixo, ou o centro para onde tudo mais converge. Quando estudiosos, por exemplo, estudam o livro Odisseia de Homero, por exemplo, eles procuram entender o que Homero quis transmitir com essa história de Odisseu, também conhecido como Ulisses. E estudiosos dizem assim que o centro daquela obra literária é que existe uma pergunta a ser respondida. E a pergunta é: pode o homem ser o senhor do seu destino? Pode um homem decidir por si? E mais ainda, ele pode decidir por si e ainda ser feliz? A conclusão de Homero é: sim, o homem pode decidir por si, agora isso não é garantia nenhuma de que ele será feliz. Porque em toda a história, Odisseu toma decisões. E as decisões que ele toma
são decisões que desafiam os deuses. E ele só consegue escapar da ira dos deuses porque ele recebeu o apoio de uma deusa chamada Atena. O centro, a pergunta que ajuda a compreender toda a Odisseia é: o homem pode decidir seu destino? Também um livro bastante conhecido chamado O Velho e o Mar, de autoria de Ernest Hemingway. Ele também tem um centro. E os estudiosos dizem que o centro tem a ver com a figura, a personagem Santiago. E a grande questão ali levantada é: um homem pode viver sem sentido ou razão para viver? E a resposta que ele diz é: não, melhor morrer do que não ter razão para viver. E aquele velho pescador percebe que ao perder razão de sua existência, ele vai ao mar buscar no mar razão para continuar vivendo. E tem um encontro com um marlin que acaba dando a ele razão até mesmo para morrer, porque para ele, se ele continuasse vivendo sem sentido, não seria vida, seria morte. Agora a gente olha para a Bíblia. E a própria palavra Bíblia era uma palavra pluralizada. O singular, biblion, é livro. E Bíblia é livros. Será que esse ajuntamento de 66 livros que nós temos diante de nós, será que é possível olhar para estes 66 livros e identificar ali um centro, identificar ali o que poderíamos chamar de um fio condutor para interpretarmos, para entendermos a mensagem da Bíblia toda a partir deste centro? Os estudiosos dizem que sim, existe. E alguns estudiosos dizem que o centro das Escrituras nós podemos chamar de o evento Cristo. Essa é uma palavra técnica, que envolve basicamente três coisas. Primeiro, a identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus? A segunda questão é o que ele ensinou, o que ele disse e fez, porque seus atos também entram em seu ensino, pois ele ensinou falando e demonstrando aquilo que Deus ordenou que ele ensinasse. E a terceira questão é o que ele padeceu. E por que padeceu, evidentemente? Tem a ver com sua morte e ressurreição. Então a identidade de Jesus, seu ensino e sua morte / ressurreição é o centro das Escrituras. Com isso, os estudiosos estão querendo dizer que você pode sim compreender toda a Escritura a partir deste centro. Porque toda a Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse, foi produzido por homens inspirados por Deus, para trazer a nós resposta a estas perguntas: quem é Jesus? O que ele ensinou? E o que ele padeceu? E a resposta é: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que Jesus ensinou, ele ensinou a nós quem é Deus e o que Deus pensa a respeito de nós. E ele padeceu a morte por nós e ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa salvação. Agora olhemos essas partes deste centro das Escrituras. Você vai encontrar em diversas ocasiões pessoas perguntando: quem é esse?
Quando Jesus nasce em Belém, homens vêm do Oriente à procura do rei nascido e vêm para adorá-lo. E Maria, ao ver os presentes, aquilo que acontece, diz que guardou em seu coração, porque percebeu que o menino na manjedoura não era um menino qualquer, era o Filho de Deus nascido entre nós. Um certo dia Jesus acalma a tempestade, e os discípulos que estavam apavorados, atemorizados, olharam para o outro e dizem assim: quem é este que o mar lhe obedece? Quem é esse que diz aos ventos e eles se acalmam? Quem é esse? Também sacerdotes perguntaram: quem é este homem? Como que ele faz isso? Ele expulsa demônios, ele cura os cegos, ele ressuscita os mortos. Que homem é esse? Quem é esse homem? A esta pergunta, Deus deu uma resposta. Pois em Mateus capítulo 16, Jesus leva os discípulos ao extremo norte de Israel. E quando eles estão lá à beira de uma água cristalina, Jesus pergunta para eles assim: o que os homens estão dizendo a respeito de mim? E os discípulos começaram a dizer assim: estão dizendo que tu és Elias, que tu és um dos profetas, até estão dizendo que tu és João Batista que ressuscitou dentre os mortos. E aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês? O que vocês estão dizendo a meu respeito? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi levado pelo Espírito Santo a dizer a nós de uma maneira clara, inequívoca, quem é Jesus. E a Bíblia, ela é produzida do começo ao fim para dizer a nós quem é Jesus, o Messias, o ungido de Deus, aquele prometido lá no Gênesis que pisaria sobre a cabeça da serpente. Aquele prometido por Isaías, o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que ele disse: um filho se nos deu. Sim, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Ele o que vai reger Israel, é Ele que se assenta no trono de Davi. É Ele a resplandecente estrela da manhã, é Ele o Senhor, diante de quem o salmista diz: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Senhor? Quem é esse Rei da glória? É o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei da glória. Quando Jesus entrou pelos portais de Jerusalém, em Mateus capítulo 21, cumpriu-se aquilo que havia sido profetizado. Os portais eternos se abriram para passar o Rei da glória. Esse é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o unigênito Deus. E quando Jesus Cristo é revelado a eles, eles entendem que Jesus é o centro das Escrituras. A segunda questão diz respeito ao que ele ensinou. O que Jesus ensinou? E eu disse que Jesus não somente ensinou com palavras, mas ele ensinou com atos. Ele não somente disse aos discípulos assim: olha, eu sou a luz do mundo. Ele curou um cego, e depois de ter curado um cego, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Cada ato de Jesus era uma parte do seu ensino, revelando aos discípulos quem ele era. João Batista enviou discípulos perguntando para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro?
E aí então, naquele mesmo momento, Jesus curou cegos, coxos, aleijados. Jesus fez milagres e disse para os discípulos de João: vai lá e diz para João o que vocês viram. E com certeza, quando eles disseram o que eles viram, João se lembrou da palavra do profeta Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, e me ungiu com poder para dar vista aos cegos, para curar, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. A resposta João Batista recebeu pelos atos de Jesus. Um certo dia, os líderes religiosos mandaram soldados prender Jesus. E os soldados foram lá prender Jesus. E quando eles chegaram, Jesus estava ensinando no pátio do templo. E eles chegaram ali, ficaram, e depois de um certo tempo voltaram os sacerdotes, ou os líderes religiosos, e eles perguntaram: e aí, vocês não prenderam o homem? Aqueles homens disseram: nunca ninguém falou como este homem. Nunca ouvimos alguém falar desta maneira. O ensino de Jesus é singular. Ninguém ensinou como ele. Eu vi uma postagem no Facebook daquelas que você não tem como não responder. Uma pessoa colocou diversos deuses assim, né? Deuses das mitologias. Odin, tal, né? Colocou Buda e Jesus, os dois últimos. Aí perguntou assim: qual a diferença entre eles? Aí eu respondi, eu falei assim: só os dois últimos existiram. E só o último falou que é Deus. Básico. Odin não existe, o Deus dos egípcios não existe, os deuses da Índia não existem, Buda existiu como uma pessoa, mas nunca disse que é Deus. Só Jesus, existindo, disse: eu sou Deus. Aí a pessoa falou: ah, legal. E aí depois eu disse: tem mais uma coisa, só o último disse: ame seu inimigo. Nenhum outro disse. Buda também não disse: ama seu inimigo. Mas eu perguntei para a pessoa: você sabe por que muitas pessoas odeiam o último, que é Jesus? É porque ele disse assim: arrependam-se. Isso faz dele singular. Ninguém ensinou isso. Ninguém disse: ama seu inimigo. Ninguém disse: eu sou. Só ele. Agora, a diferença entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento dos contemporâneos de Jesus é porque Jesus ensinava com autoridade. E de onde procedia a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus procedia primeiramente da sua identidade. Em Mateus capítulo 5, na parte final do discurso, ele diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. E ele cita fartamente a lei de Moisés. E depois de ter dito assim: ó, os antigos ouviram isto, eu, porém, vos digo. Ninguém em sã consciência iria dizer: Moisés disse isso, eu, porém, digo isso. A menos que fosse a mesma pessoa que disse para Moisés aquilo que foi dito. Porque a autoridade de Jesus é derivada da sua identidade. Ele é também o autor das Escrituras. Ele quem disse a Moisés o que Moisés disse. E o autor de Hebreus diz: Moisés, como um servo, foi fiel em toda a sua casa. Jesus é o Senhor da casa. Moisés é servo de Jesus. Também, a autoridade de Jesus é derivada do fato de que ele é o conteúdo da sua própria mensagem. O que Maomé escreveu? Se você leu o Alcorão, você vai descobrir que Maomé escreve, quer dizer, não foi Maomé que escreveu porque ele era analfabeto, para começar a história, tá? Alguém escreveu o que ele falou.
O Maomé tem um monte de prescrições, histórias, inclusive no Alcorão tem uma lista de compra do Maomé. Acredite nisso, tem uma lista de compra que ele ia fazer, acho que a mulher dele mandou ele fazer compras, e ele registrou no Alcorão, está lá no Alcorão a lista de compra de Maomé. Eu até vou dar uma olhada nessa lista, para ver uma coisa interessante. Ele era um marido interessante, né? Às vezes tem marido que vai no mercado, não leva a lista de compra e compra coisa errada, né? Uma vez a Iraci pediu para eu comprar açúcar e eu cheguei com trigo em casa. Uma pequena confusão, né? Agora eu já digo para ela, manda uma mensagem. Ela manda a mensagem, aí não tem como errar, né, irmãos? Mas Maomé não escreveu nada a respeito dele. A escrita do Alcorão não é um testemunho sobre Maomé, é sobre Alá. Agora, se você ler as Escrituras, você vai descobrir que as Escrituras falam de Jesus o tempo todo. João, no capítulo 5, o verso 39, Jesus disse aos que estavam ali conversando com ele: vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam encontrar nela a vida eterna, e de fato são elas que testificam de mim. Olha que coisa tremenda, Jesus está dizendo assim: tudo que foi escrito a meu respeito. Depois de ressurreto, Jesus encontra 2 discípulos, a caminho de Emaús, Lucas 24. E Jesus vai conversando com eles. E Jesus está falando daquilo que os profetas disseram a respeito do próprio Jesus. E aí quando chega na casa, Jesus celebra a ceia com eles, e de repente desaparece na frente deles, e um olha para o outro e disse: porventura não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco? E o que Jesus falava, Lucas diz, falava com eles a respeito de tudo que estava escrito a seu respeito em Moisés, nos Salmos e nos Profetas. O Antigo Testamento tem uma mensagem: o Messias virá. O Novo Testamento tem uma só mensagem: o Messias veio e voltará. O Antigo Testamento fala do Messias que virá. O Novo Testamento fala do Messias que veio e voltará. Só isso. Como se diz, o resto é enfeite, é explicações, são detalhes. A mensagem central é: Jesus virá, Jesus veio e voltará. Jesus falava com autoridade, porque ele é a própria palavra de Deus. João no capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra de Deus, aquela palavra pronunciada na criação. O autor de Hebreus capítulo 1 diz: outrora Deus falou de muitas maneiras aos pais, mas agora nos falou pelo Filho. E este Filho que nos falou, ele é o porta-voz autorizado do Pai. Ele é o que fala de uma maneira definitiva. Em grego existe um tempo verbal chamado passado perfeito, que indica que algo aconteceu, já aconteceu, não acontecerá e não tem como mudar. Esse é o passado perfeito. E o verbo usado aqui dizendo que ele nos falou pelo Filho, quer dizer, ele falou de uma vez por todas, não precisa falar mais nada, porque Isaías falou, vírgula, Jeremias falou, vírgula, Moisés falou, vírgula, Jesus falou, ponto final. Não tem vírgula depois do que Jesus falou. Ele falou, está falado.
Moisés falou, a água continuou. Isaías falou, a água continuou. Jeremias falou, a água continuou. Jesus falou, a água parou. Porque ele é a última palavra de Deus. É a primeira e também a última. Ele se apresenta no Apocalipse como o Alfa e o Ômega, a testemunha fiel. O que ele ensinou é o que Deus queria que nós soubéssemos. Em terceiro lugar, sobre o que ele padeceu. Aí eu volto para o texto de 1 Coríntios 15, que nós lemos no início. Paulo disse, Cristo, Jesus Cristo. O que eu transmiti é o que eu recebi. Ele morreu pelos nossos pecados. E fez isso segundo as Escrituras, ou seja, de conformidade com o que tinha sido previsto nas Escrituras. Mas também foi ressuscitado ao terceiro dia. Ele morreu, ele padeceu a morte, mas ele foi ressuscitado por Deus. Paulo está dizendo, há uma coisa que está ligada intimamente à outra e não pode ser dissociada. Ele morreu, ele ressuscitou. Eu tenho um amigo privilegiadíssimo. Se você quiser ser amigo dele, está no Facebook, ele vai aceitar você. Só falar assim, eu sou amigo do pastor Marcos. Ele chama-se João Batista Evangelista. Nome maravilhoso, né? E João Batista Evangelista foi aluno no Seminário Betânia. E ele foi para a Inglaterra. Ele entendeu que Deus estava chamando para trabalhar com os judeus. Foi para a Inglaterra para se preparar, para aprender inglês fluente. Depois ele foi para Israel, morando em kibbutz. Morou em kibbutz por algum tempo, nos lugares lá onde eles moravam, nos assentamentos. Ele aprendeu hebraico, fala fluentemente hebraico, e era um caipira, com todo respeito da palavra, lá de Autônia. Este homem foi para Israel e ficou lá e buscando a Deus, dizendo, Deus, o que o Senhor me quer aqui, porque o Senhor me quer aqui. E este homem se tornou de fato um judeu, vamos assim dizer, em todos os sentidos, ao conviver com os judeus ali, mas guardando a sua fé cristã. E depois de permanecer algum tempo em Israel, ele recebeu o green card. Israel recebeu ele como um cidadão que pode permanecer lá sem nenhum problema. E um belo dia ele estava na casa dele, quando alguém o contactou dizendo, você pode vir aqui na agência? Ele falou, sim, com certeza. Foi na agência e o agenciador estava dizendo assim, nós temos recebido reclamações dos cristãos, porque nós temos alguns guias, e esses guias de fala inglesa e até mesmo de fala portuguesa, eles chegam lá no túmulo onde Jesus foi sepultado, pelo menos supostamente aquele local, é o jardim do túmulo, e eles dizem assim, aqui Jesus foi sepultado, e ponto final, eles não falam mais nada. Aí os cristãos estão... Nós cremos num Jesus que esteve morto, mas está vivo para sempre. Amém? Há uma canção que diz, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo que é vencedor. Eu creio num Cristo que morreu pelos meus pecados e que ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa salvação. Porque se ele tivesse morrido e não ressuscitado, nossa fé é vã. Estamos perdendo tempo. Mas ele ressuscitou e Paulo diz, ressuscitou para se tornar primícia daqueles que dormem. Ele ressuscitou para nós tenhamos a certeza que ainda que morramos, com ele viveremos. Há duas ressurreições. A primeira ressurreição é chamada ressurreição espiritual. Está em Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, pelo seu grande amor que tem para conosco, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ressuscitando-nos juntamente com Ele.
Assim, quando cremos em Jesus, nosso espírito é ressuscitado juntamente com Cristo. Mas nosso corpo mortal ainda está passível de morte. Mas no último dia, aqueles que dormiram em Cristo serão ressuscitados pelo mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus ao terceiro dia. E esta é a fé que os discípulos proclamaram. A pregação de Pedro em Pentecostes foi muito clara: vocês mataram o Cristo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E testemunhando, em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo disse assim: porque está escrito, quando Davi diz no Salmo 16, tu, ó Deus, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas o corpo de Davi ainda está ali, sepultado. O túmulo de Davi está em Israel, seus ossos estão lá. Então Davi não falava de si, Davi falava do seu filho, o qual não viu a corrupção, pelo contrário, ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder de Deus. É nesse Cristo que nós cremos. Este é o centro das Escrituras. Quero terminar esse sermão recitando o hino 137 do cantor cristão. É um hino curto que diz assim: enquanto, ó Deus, enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Quando você ler as Escrituras, busque encontrar nela Jesus. Da mera letra além, eu quero ver a ti, Senhor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, ó vem, Senhor, satisfazer a mim, sim, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, abre os meus olhos para, da mera letra além, ver a ti, Senhor. Curve sua fronte. Jesus é o centro das Escrituras. Quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele padeceu por nós e para nós. Sua morte e ressurreição, seus ensinos, sua identidade, se constituem o centro da revelação de Deus nas Escrituras. A Bíblia não é um livro para satisfazer nossas curiosidades. A Bíblia não é um amontoado de regras. A Bíblia é uma autorrevelação de Deus, que aponta para o caminho. Jesus é o caminho. Por isso, quando lemos as Escrituras, precisamos orar humildemente, dizendo: Senhor, que eu te veja, que eu contemple tua face ao ler tuas palavras, que eu te perceba, que minha alma encontre a ti ao ler tuas palavras.